Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSSoccer. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar sobre o gol e a importância dele. Iago, é óbvio que fazer gol é importante, eu sei, tá? Mas o grande ponto que a gente vai discutir hoje é sobre a importância dele e por que a gente esquece dessa importância ao longo da análise que a gente vai fazer de jogo, tá? E para isso, eu vou recorrer é foda, né? Vou recorrer às minhas planilhas, né, de dados, né, que a gente tem aqui à disposição, tá? Primeiro ponto. Aqui a gente está falando da Premier League e aí eu acho que é um ponto importante a gente trocar essa ideia e entender alguns cenários aqui. Número total de finalizações, ou seja, finalizar muitas vezes, não é muito importante, seja como mandante ou como visitante da Premier League. Tá? Então, se a gente olhar a Premier League aqui, seja como mandante ou como visitante, não é tão importante assim finalizar muito. O mais importante é você finalizar e conseguir converter essa finalização para gol. Tá? Esse é o mais importante. Tá? Ah, Iago, isso é na Premier League, isso não tem nada a ver. Nas outras competições pode ser que sejam diferentes. Vamos olhar então. Vamos para a Série A Team, a mesma coisa. Você tem um grau maior de importância de finalizar, mas o mais importante é converter essa finalização em gols. Tá? Iago, isso são só 2 campeonatos, imagina se isso vai ser um comportamento padrão. Temos o terceiro. Vamos falar da La Liga. La Liga de novo. Você tem um alto grau de importância, é claro, para você finalizar. A finalização ela é importante, não tem o menor problema com isso, mas o mais importante é converter. Tá? Iago, todas essas competições são assim? Sim, incluindo a Bundesliga. Né? Então, assim, os 4 principais torneios, e a Champions League também apresenta esse comportamento, os 4 principais torneios, você não exclui a importância de finalizar várias vezes ao gol. Tá? O que você coloca sempre é que é muito importante que essa finalização acabe em gol. Então, de aí vocês todos que estão aí me assistindo, eu suponho, ao longo dessa jornada toda que temos de vida, que muitas vezes vocês já torceram para equipes que ficaram muitas vezes com a posse da bola, equipes que dominaram o jogo, que controlaram as ações, que chutaram muitas vezes e que perderam a partida. E aí a gente acaba entrando num ciclo, nessa troca de ideias sobre o jogo, que é algo meio assim... Ah, viu? A minha equipe merecia muito mais. A equipe adversária não merecia ter ganho. Ou qualquer coisa do tipo que acabe desqualificando uma ideia de jogo em detrimento de outra ideia. Tá? E isso é muito importante que a gente observe essas coisas com mais carinho e cuidado. E por que é interessante que a gente observe isso com mais carinho e cuidado? Porque toda vez que a gente estiver falando sobre a realização de gols, né, e aqui eu vou colocar alguns gols na tela para vocês aí, enquanto a gente troca essa ideia, o ponto importante vai estar sempre relacionado à conversão em gols. Tá? Então, se a gente está falando de conversão e não de número total, toda vez que a sua equipe finalizar muito a gol, fique feliz, porque ela está conseguindo finalizar. Mas saiba que se ela finalizar muito a gol, mas não conseguir converter essas ações em gols, vai ser muito difícil que essas coisas aconteçam. E aí, nesse cenário, a gente vai poder observar essas ações através das competências essenciais. Então, se eu quiser converter para gol, se eu quiser passar que as minhas finalizações convertam essas ações para gol, ou seja, eu modifique o placar da partida, é necessário que eu saiba e que eu tenha claro isso, que meus jogadores vão precisar de uma boa relação com a bola. Então isso é um ponto muito importante. Então quando a gente vê esse gol, por exemplo, do Rony, é muito importante ressaltar que o Rony tem uma excelente relação com a bola. Né? Ele sabe o que ele vai fazer, ele tem o famoso recurso técnico que todo mundo fala, ele tem uma vivência suficiente para fazer com que essa bola, que não é uma bola fácil de pegar no ar, você consiga converter isso em gol. Quando o Havertz faz esse gol, né, de fora da área, você percebe a qualidade do gesto, a qualidade da ação, a qualidade do toque, do trato dele com a bola. Tá? E isso é muito importante. Tá? Esse é um ponto muito legal que a gente pode ver. Para além desses pontos que a gente está
observando aí, também vai ser importante a gente observar a estruturação do espaço. Iago, o que você está chamando de estruturação do espaço? Eu preciso saber a distância em relação ao gol, eu preciso saber a velocidade que a bola vai pegar, o ângulo criado entre quem vai finalizar o gol e os marcadores. Então vocês podem perceber, vou esperar um pouquinho mais à frente aqui para a gente poder trocar essa ideia. Vocês podem perceber que no momento da finalização, né, eu vou colocar aqui essa finalização no final, lá atrás do meio campo, né, mas olhando uma finalização mais para frente, né, olhando a finalização mais próxima, que acontece mais vezes no jogo, né, então, por exemplo, eu vou pegar essa finalização, né, que vai acontecer, essa finalização que aconteceu agora aqui, ou até melhor essa daqui, deixa eu ver se vai pegar a câmera mais aberta, isso, obrigado. Essa finalização que está aqui, onde está meu mouse aqui, eu tenho uma distância em relação ao meu adversário mais próximo, eu tenho uma distância em relação à baliza, eu tenho um ângulo formado entre a baliza, as extremidades da baliza, ou o goleiro, por exemplo, a baliza e o meu jogador que fez a finalização. Eu tenho a velocidade que ele vai conseguir com que essa bola chegue ao gol, né? E eu tenho uma série de outras questões, como a localidade que ele vai estar, ou seja, qual a zona de campo que ele vai estar, como vai estar a disposição dessa minha equipe, a área ocupada por jogadores adversários que vão estar aqui à frente. Tudo isso é uma questão de estruturação de espaço. É como a equipe toda está estruturando e como eu aproveito essa forma de estruturar o espaço que vai estar à minha frente. Então, eu vou finalizar, eu vou buscar a finalização, vou fazer isso, vou através de como um recurso técnico ou com uma relação com a bola, melhor colocando aqui dentro dos termos do canal, mas recurso técnico que você vai mais ouvir na imprensa, como essa relação com a bola adequada dá suporte a uma estruturação de espaço feita e muito bem feita no momento da execução, né? Você acaba percebendo esses pontos, tá? E aí, quando a gente for observar também esses cenários de finalizações, de fora da área, esses pontos, você tem que observar todos os jogadores. Aí, você vai observar todos os jogadores? Então, no momento da construção da jogada da França, por exemplo, no momento da finalização do Mbappé, por exemplo, você não tem só uma execução de uma ação que a gente poderia chamar de técnica, por exemplo, coisa que eu discordo, mas é outra conversa, não é para agora. Mas você não tem só uma execução de uma ação de finalização. Você tem esse jogador finalizando essa bola, você tem esse jogador finalizando de um determinado espaço com as pessoas expostas em seus determinados espaços, que vão permitir ações diferentes, né? Possibilidades enxergadas de maneiras diferentes por essas pessoas. E, é claro, olhando tudo isso, você ainda vai ter a forma de interação entre esses jogadores. Então, esses jogadores que vão estar em campo estão interagindo de uma determinada maneira. Eles vão estar não só interagindo de uma determinada maneira, mas isso traz como resultado o gol ou a finalização a partir desse conjunto de coisas. E perceba, a gente não está observando isso separadamente. A gente está fazendo um esforço didático de separar, de organizar as coisas para enxergar de forma mais clara, mas tudo isso pertence ao chute. Tudo isso pertence à ação do jogo. E nessa ação que é do jogo, não é uma ação técnica, não é uma ação tática, não é nada disso, é uma ação do jogo, a gente está falando sobre esta capacidade desse jogador de, entendendo as competências essenciais, entendendo o que ele pode fazer, executar da melhor forma a ação, realizar a ação da melhor forma possível. Então, percebam que na hora e no momento em que as coisas não encaixarem, e eu estou falando de não encaixar no sentido de minha equipe finaliza muito e ela não converte para gol, percebam que tudo isso interfere. Interfere a finalização, interfere nela o local que ela está sendo feita, quantos jogadores estão na frente dela, o ângulo formado, uma série de coisinhas que vão interferir para que essa relação seja de finalizei, converti. Finalizei, converti. Se eu não consigo fazer essa conversão, vai ter muita dificuldade. E a gente observa muitas vezes isso. O City converte muito bem em casa, tem dificuldade fora.
Ah, Iago, mas ele mantém a posse quase igual todo jogo. Mas percebam onde ele vai manter essa posse. A dificuldade que ele vai ter para criar a finalização criada não vai ser uma finalização tão clara, vai ser uma finalização mais difícil de ser feita, com mais jogadores à frente do cara que vai finalizar, ou num ângulo ruim, apesar de ser uma finalização boa, no sentido de ter pouca gente à frente. E esse é o grande ponto. É como você vai entendendo esses cenários e você vai entendendo a conversão. O importante é converter, o importante é criar situações que você converta muito bem. Finalizar por finalizar pode não ser tão interessante, tá? Ainda mais em campeonatos de grande expressão, né? A gente pegou as quatro principais ligas, a gente já viu isso na Champions também essa semana. O importante, para além de chutar muitas vezes, que também é legal, também é importante, porque é sinal que a tua equipe está chegando, também é muito importante você converter. E isso depende de muitos fatores, e aí um caminho muito legal da gente analisar é justamente pelas competências essenciais. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã mais vídeo aqui no canal. Aguardo vocês. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e pela ajuda e valeu!